aqui acrescentar a série Zelo nossa, né? E hoje, como eu havia prometido no último culto, hoje vai ser zelo financeiro. Pergunta: quem trouxe os ovos? Vou formular: quem trouxe os ovos que eu dei uma semana atrás aqui no culto? Hoje eu não sei como, mas você vai colocar esse ovo no altar de forma profética e você vai legitimar aquilo que você escreveu, já é uma realidade na sua vida. Eu acho que eu vou fechar com chave de ouro aqui falando sobre zelo financeiro, porque eu acho que o zelo financeiro ele proporciona a gente ter zelo em outras áreas também, né? Por exemplo, muito obrigado àqueles que cativam pelo silêncio aí, ok? O zelo financeiro ele faz com que a gente tenha uma boa qualificação familiar, né? Uma boa qualificação em tudo que a gente está falando sobre zelo dos componentes que foram utilizados, dos itens a serem comprados. Eu acho que o financeiro, principalmente quando sai do nosso bolso, ok? Imagine você, quem tem filho aí, ele não sabe o valor de casa, mas quando ele começa a trabalhar, ele vê literalmente quanto que é o valor de um tênis, quanto que é o valor de uma camisa, né? Então o zelo financeiro, ele vai agora blindar a gente. Vamos fechar com chave de ouro essa série aqui, ok? Eu quero trazer duas reflexões aqui e eu quero diluir essa palavra com vocês e pedir ao temor de Deus, porque são conselhos que serão deliberados hoje aqui, e não adianta vir para a igreja e não ouvir os conselhos, ou talvez ouvir e não praticar os conselhos, ok? Muitos de nós poderíamos ter falado assim, por exemplo, talvez você engravidou cedo demais e de repente você olha assim: poxa, se eu tivesse ouvido a minha mãe, né? Em alguns conselhos equiparado a isso, por exemplo, algumas coisas que nós erramos, nossos pais deram conselhos para a gente não errar. Mas como a gente é refém da nossa puberdade, da nossa idade, né, da nossa rebeldia, a gente ignora nosso pai dizendo que eles são cafona, mas lá na frente a gente quebra a cara falando: ele sabia de tudo, eu não sabia de nada. É ou não é? Então hoje serão conselhos aqui. Quem quer recebe, quem quer praticar, pratica, e quem não quiser vai ficar na mesma, tá legal? Eu não sei o quanto é o seu envolvimento com essa palavra hoje, não sei qual o seu nível que você está nela hoje. Essa palavra vai te cobrar algumas coisas, mas é palavra de Deus e ela não volta vazia, ok? Qual o tema de hoje? Zelo financeiro. Provérbios capítulo 15, verso 22, por favor. Provérbios 15, verso 22. Provérbios 15, verso 22. Quer sentar, colega? Quer sentar? Quer sentar? Tem uma vaga aqui, ó, bem à frente aqui, ó, do lado do Rômulo, aqui, ó. Aqui na frente, vem cá, aqui, ó. Levanta a mão aí, Rômulo, por favor, aqui, ó. Ali, ó. Aqui, não, vem para frente, agora já foi. Ah, tá com ele, com o marido? Legal. Alguém está sem lugar? Tem um lugar aqui, ó, com o Rômulo aqui, ó. Bem aqui na frente, ok? Vamos lá. Provérbios 15, verso 22. Posso tomar leitura? Sim ou não? Vamos lá. Planos fracassam onde não há conselhos. Planos fracassam onde não há conselho. Mas tem êxito, que quer dizer sucesso, quando há muitos conselheiros, ok? Repete comigo: planos fracassam e podem fracassar onde não há conselhos, mas tem êxito quando há muitos conselhos. Põe a mão no coração. Pai, que seja uma verdade para nós, que iremos entrar agora dentro da sua palavra, escrituras, todos os conselhos entre linhas, cada vírgula, cada ponto, cada pergunta e cada resposta respondida hoje nessa noite, que sejam conselhos para que nós não possamos apenas ficar na teoria, mas possamos pôr em prática tudo aquilo que nós iremos ouvir hoje. Iremos fechar numa série de zelo, que mexemos tanto na estrutura espiritual, o zelo com a tua casa, o zelo com a família, o zelo em relacionamentos, Pai, e hoje nós iremos zelo pastoral, zelo ministerial, zelo com um pastor, com um líder, o valor de um pastor, o valor de uma liderança, e hoje nós iremos fechar com o zelo financeiro. Então que tudo agora tenha sentido para nós, possamos trazer à memória tudo e não ficar com uma parte apenas, mas escolhemos tudo que a tua palavra tem para nós, nos colocamos como refém dela e pedimos à pessoa do teu Espírito Santo que nos ajude, em nome de Jesus, amém? Baixa só um pouquinho do teclado daquele aqui, ó, deixa ela tocar na altura dela para a igreja, mas aqui baixa. Vamos lá. Planos fracassam onde não há conselhos. Repete comigo: planos fracassam onde não há conselhos. Planos fracassam onde não há conselhos. Quem recebeu o conselho de pai e mãe aqui na sua casa? E por que você caiu? Por que você fracassou? Se você teve conselhos, então dá-se a entender que eu tive conselho, mas não tive atenção a eles, né? Davi era um homem segundo o coração de Deus, sim ou não?
Por favor, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Se você olhar, Davi tem uma leva de conselheiros que antes de tomar uma decisão, ele pede conselho a cada um deles. E os caras não fazem conselho para dizer assim, foi a minha opinião que Davi colocou em enquete. Não, eles eram literalmente conselheiros. Eles não escolhiam lados, eles eram totalmente imparciais, e o negócio dele era somatória de ajudar o rei e não usar. Qual o papel de um conselheiro? Não errar. Qual o papel de um conselheiro? O papel de um conselheiro é ajudar quem ele está colocando conselhos, fazer com que não erre e tenha uma segunda cabeça pensante. Talvez o conselheiro não está tão envolvido com o assunto quanto quem tem que resolver ele. Por exemplo, a vida do rei Davi não era uma vida fácil. Suponhamos aqui o seu filho Salomão, numa experiência única da Bíblia. Duas mulheres têm um filho e elas dizem ao rei que o filho é de uma, o filho é da outra. Uma foi dormir e sem querer deitou em cima do seu filho e a criança acabou de morrer sufocada, e ela acorda e vê que a criança está morta. Ela pega o filho morto, põe no peito da outra, no seio, e pega o filho vivo e coloca aqui. Aí Salomão ele pede sabedoria a Deus, mas tem os seus conselheiros também, e na hora de tomar a rédea, Salomão ele vai dizer assim, pega a espada e passa no meio e dá metade da banda da criança para um lado e dá para o outro. Ou seja, já que as duas são mães, então vamos dividir para que vocês duas possam usufruir dessas crianças. A mãe verdadeira logo se prontifica e diz, não, é melhor dar ela do que vê-lo morrer. Salomão ali com esse conselho, recebido também dos seus conselheiros, acredita-se, e é verdade, ok? Envolvido talvez pela experiência de muitos outros conselhos e a sabedoria divina de Deus, ele acha a mãe verdadeira, porque a mãe verdadeira não quer ver o filho morto, e ele devolve o filho a tal mãe, no cujo qual abriu até a mão para que a guarda ficasse com a outra, pelo menos estava viva e ela sabia, ela soubesse dele, da criação dele, né? Então conselhos, irmãos, eles são coisas fabulosas, e nós crescemos baseados em conselhos. Nós entramos para a faculdade para ouvir conselhos de professor, né? Nós entramos numa dieta para ouvir um conselho de uma nutricionista. Nós entramos para uma academia para fazer atividade física com o conselho de uma personal. A vida toda nós temos conselho, independente da esfera. Acredite, o conselho mais difícil de obedecer é o espiritual, porque você não vê um resultado quando você quer. Deus não é refém de nós, ok? A gente faz, por exemplo, você quer emagrecer, aí o nutricionista vai, te passa uma fórmula, alguma coisa, você começa a fazer uma dieta, você vai ficar medindo pela balança, entrou na dieta na segunda, na sexta-feira você já está com algumas gramas a menos, você vai falar, caramba, o conselho da nutricionista foi fabuloso, alguma outra coisa, entendeu? Mas cara, o espiritual ele não fica refém da nossa hora, mas mesmo assim ainda vale obedecer os conselhos. Eu não sei quando, mas Deus faz. Eu não sei como, mas Deus faz. O Isaías vai dizer que nenhuma palavra sai da boca de Deus, ou seja, nenhum conselho sai da boca de Deus vazio e volta para ele vazio. Tudo que sai da boca de Deus retorna para ele com resultado. Está comigo ou não está? Bom, o primeiro conselho ele é muito prático, muito conhecido, e eu queria falar sobre 3 coisas. Eu pedi que a jovem fizesse 3 fly. O primeiro que eu vou soltar é o fidelidade, ok? O primeiro conselho hoje, já que o nosso zelo é financeiro, e nós iremos ensinar não sobre riqueza hoje. Riqueza não se ensina, ok? A Bíblia nos instrui a ensinarmos sobre prosperidade. Nós somos prósperos, e a prosperidade bíblica se torna ausência de necessidade. O cara pode não ter um carro do ano, uma mansão de luxo, mas ele de nada tem falta. Ele diz, o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Isso é a prosperidade bíblica do céu, ok? Ausência de necessidade, ok? Ganha pouco, mas é como se ganhasse muito, ok? Tem uma casa simples, mas é como se é um contentamento dentro. É uma coisa só quem vive sabe, ok? É quase inexplicável. Nós iremos entrar aqui agora nessa parte primeira chamada fidelidade. O que é fidelidade segundo aquilo que a gente vai chamar de zelo? Por exemplo, eu quero ter um zelo nas minhas finanças, né? Eu quero ter um zelo no meu relacionamento, como foi falado. Eu quero ter um zelo pelo meu ministério. Eu quero ter um zelo pela casa de Deus. Para todos os outros zelos, cujo qual já foi lhe mostrado, precisa-se também ser fiel. A Bíblia diz, requer que o dispenseiro na Bíblia é obreiro, requer que o dispenseiro se ache fiel. Então se eu quero ser um obreiro, também preciso ser fiel, ok? Se eu quero ter uma vida alinhada com os princípios de Deus, preciso ser fiel. Então essa base aqui não é somente ela reescrita ao lado financeiro, ok? A fidelidade ela é uma base para todas as outras áreas. Ninguém vai casar para ser infiel. Ninguém vai prosperar para ser infiel. Ninguém vai fazer qualquer outra coisa de segunda ordem para ser infiel. Então,
eu acho que as 4 linhas existem para a gente explorar nessa noite hoje, a palavra zelo dentro da fidelidade. Vamos lá, Malaquias capítulo 3, verso 6, muito conhecido, ok? Porém pouco praticado. Repete comigo, Malaquias, muito conhecido, até por ateu, mas pouco praticado, até pelos crentes. Malaquias, eu sou o Senhor, não mudo, beleza? Por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. Desde o dia dos seus antepassados, vocês afastaram-se dos meus decretos e não os seguiram. Agora, volte para mim, eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês me perguntam, de que maneira iremos voltar? Ou seja, o povo sabe o que fez e sabe o que deixou de fazer. É quando Deus fala, vocês me aborreceram, vocês se afastaram de mim, deixaram de praticar as minhas leis. Senhor, como assim deixamos de praticar? Eu não lembro disso. Pois é, meu irmão, exatamente. Quem apanha nunca esquece. Acaso alguém pode roubar a Deus? Deus passando na cara dele, pente fininho. Acaso alguém pode roubar a Deus? Qual é o assunto? Roubo a Deus. Bom, eu não quero dizer que o dízimo nem a oferta vai lhe tirar da salvação do reino dos céus, mas eu quero salientar que Apocalipse diz algumas coisas sobre os roubadores, e o texto está dizendo aqui roubo. E se o texto está atribuindo dízimos e ofertas como roubo, e se Apocalipse diz ficarão de fora os cães, feiticeiros, idólatras e os ladrões, quem rouba é o quê? O ladrão comete o quê? Um roubo. E o texto diz, acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. Pergunto, em que te roubamos? Vocês me roubam nos dízimos e nas... Se eu perguntasse quem era dizimista aqui, você teria coragem de levantar a mão? Sim ou não? Muito baixo, 20%. Agora, se eu perguntasse para você, quem além do dízimo é ofertante voluntário na casa de Deus? Sempre entra nos propósitos que a igreja tem, sempre faz uma oferta voluntária, sempre vem para o culto. Por exemplo, esse dia eu preguei aqui sobre oferta para nós, na lei de Levítico, de Êxodo, o livro da lei de Pentateuco diz que nós não devemos chegar diante de Deus de mão vazia, né? E a gente, durante a semana, de um culto para o outro, a gente gasta em tudo, mas a gente não se preocupa e não se prepara em deixar uma semente no culto. Isso não é obrigatório, mas cada palavra, ela tem sua semeadura, e depois você não sabe porque está voltando para o caminho, não está colhendo nada. Você vem para o culto, aí qual é a ordem do culto? Você vem para o culto, planta a sua semente, a Bíblia diz, quem sai andando e chorando, ou seja, cara, nem podia, mas eu vou fazer porque eu tenho uma palavra para isso, né? Eu não tenho nem condição, mas eu vivo pela fé e não vivo pela vista. Aí você vem para o culto, semeia, aí quando você volta no outro dia acontece algo maravilhoso, alguém libera uma ação sobre a sua vida, alguém te abençoa, acontece algo extraordinário, o que você não esperava começa a acontecer. São essas esferas que a gente ouve de pessoas aqui. Você fala, pastor, eu nem tinha, mas eu fiz pela fé. No outro dia, olha o que eu vendi, olha o que aconteceu comigo e etc e tal. São fé, irmãos, não se brinca. Eu vou dizer para você que esse desafio aqui não é meu, nem de qualquer um pastor aqui. Esse desafio aqui é Deus que faz, Eduardo. E ele diz mais ainda, acaso vocês me roubam, têm me roubado, mas em que te roubamos? Perguntaram ele. Vocês me roubam nos dízimos e nas... Então existe uma forma de eu roubar a Deus? Sim ou não, irmãos? Não fica com medo, mesmo que você não tenha ainda praticado isso aqui. Existe uma forma de roubar a Deus? Qual é a forma bíblica que eu tenho de roubar a Deus? Então qual é a diferença de um ladrão que está agora assaltando um telefone e de alguém que está ocultando aquilo que é para devolver para Deus? Você entende? A gente ouve e não muda. Por que a vida não rompe? Por que tudo anda em círculo e a gente não sai dessa terra? Já era para ter saído do Egito há muito tempo. Quando Deus chamou do Egito, Ele chamou para te colocar num lugar melhor. Deus não transporta ninguém para ficar na mesmice da vida que era minguada. Já devia ter dobrado do salário, já devia ter rompido na sua vida. Mas por que não rompe? Por que não muda? Por que a história não muda? Porque ainda você tem coração no dar. O dar te dói, o dar te machuca. Estava esses dias com um rapaz que ele está firme demais agora aqui na igreja. Estou impressionado com ele. Ele falou, sabe por que eu saí, pastor? Eu falei, diga. Ele falou assim, eu era muito difícil de dar dízimo. Eu não tinha coração para isso. Quando eu voltei, a primeira coisa que eu falei assim, vou fazer o que eu nunca fiz, que me tirou daqui. Ele me mandou uma foto hoje, ele está assumindo uma loja muito maior do que ele trabalha. O antigo dono dessa loja, uma rede, chamou ele para assumir a loja. Segundo ele, ele vai assumir a loja, uma loja renomada, me chamou para a inauguração daqui a uns dias. Olha o que acontece sobre a vida de um dizimista.
Talvez você olhe assim e fala, está falando porque critério da igreja. Irmão, eu sou dizimista, os pastores são dizimistas, todos nós semeamos nessa obra também, não tem escolha. Não tem sacerdote que a Bíblia diz assim, não, o sacerdote não precisa semear. Não, o sacerdote precisa ser exemplo. Ou você não viu a questão pastoral da última? O crivo do currículo do pastor tem que ser quase uma pessoa perfeita. E não somos? Aí ele pergunta para vocês, dízimo nas ofertas. Aí ele vai jogar uma sentença. Qual é a sentença? Faz o culto comigo, tá, irmãos? Estão sobre o quê? Maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Ou seja, não estou sozinho, existem outros roubadores e eu estou querendo juntar com eles. Eu entendo isso aqui, a nação inteira tem me roubado, ou seja, alguém comentou com alguém, você não dá? Eu não dou não, por quê? Porque eu não concordo com isso, aquilo, tudo outro. Aí vai alimentando aqueles que não vão dando. E vai aumentando o número da nação que era para ser obediente. E quando ele diz que a nação inteira tem me roubado, certamente alguém vai alimentando alguém dizendo, não é para dar, é antiga aliança, é Antigo Testamento, um monte dessas coisas papagaiadas, né? Mas quando a gente abre o Salmo 91, todo mundo quer a proteção de 1000 cair de um lado do outro. Quando a gente abre o Josué 1:9, todo mundo quer, o Senhor é comigo por onde quer que eu vou. Ou seja, quando a gente abre o Antigo Testamento, que venha cá, a gente gosta. Venha nós, né? O nosso reino nada. Aí ele diz que a nação inteira tem roubado. Então existem muitas outras pessoas além de você. Talvez alguns mude, outros não. É pessoal. Aí ele faz um convite. Qual é o convite? Verso 10. Tragam todos os dízimos. Vai lá no mercado do Guanabara, compra cesta básica e dá para as pessoas. É o que está escrito ali, não? Vai lá e dá o dízimo para aquele pastor que abandonou a igreja, mas ele precisa ser sustentado. É isso, não? O que ele diz? Tragam todos os dízimos no depósito do templo. Aonde se devolve dízimo? Quer fazer graça? Faça com o seu. Tem gente que gosta de fazer graça. Não, vou pegar o meu dízimo, eu mesmo administro. Deus chamou você para ser sacerdote? Deus colocou você como juiz do seu dízimo? Quer fazer gracinha? Quer mostrar para os outros que você é bom? Faça com o que é teu, não com o que é de Deus. Porque segunda ordem de Deus é, tragam para o templo do Senhor. Tive uma decepção com um rapaz que dividiu o altar com a gente muito tempo aqui, muito tempo. Um levita antigo aqui. E esse rapaz, uma vez, nós sempre, de vez em quando, damos um Big Bang lá nos líderes, né? E aí, líder, o que está acontecendo com você? Sempre passando pente fino, sempre alinhando, para saber como é que está a vida dos líderes, para que não tenha brecha no ministério, ok? E aí pegamos um líder sem devolução de dízimo. Aí chegamos para ele e falamos, o que está acontecendo? Ele, não, estou dando dízimo para outro pastor que está desempregado. Aí eu falei, congrega na igreja dele, poxa. Não, porque eu gosto de um pastor da internet. Então vai lá no pastor da internet, pedir gabinete. Vai lá no pastor da internet, sentar para se alimentar. Usa lá a igreja do pastor da internet. Olha que desonra, gente. Que coisa absurda ainda acontece. E a nação inteira, né? Aí ele diz, tragam os seus dízimos ao depósito do templo para que haja provisão na minha casa. Provisão na minha casa. Como é que pode? Ele é dono do ouro e da prata, ainda diz isso. Se o fizer, irmãos, repete comigo, se o fizer, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas para vocês, derramarei tanta bênção que não haverá espaço para que vocês possam guardar. Quem trabalha com venda? Você imagina a tua venda multiplicar, o negócio dá certo. Quem está com porta fechada, imagina as portas se abrir. Imagina o negócio. Algumas áreas da minha vida estão paradas, estagnadas, sem movimento, tá? Tipo amarrada, na nossa linguagem que a gente usa, né? Está amarrada em nome de Jesus. Imagina, aí Deus está dizendo assim, faça para mim que o que é teu, eu abro as janelas do céu. Inclusive o texto faz uma questão de colocar janela. Por que janela, irmãos? Sabe aquele amigo do trabalho no qual você pode mandar o currículo, ele te manda, mas ainda assim não tem a garantia que você vai estar lá? É o que Deus está dizendo, porta, qualquer um amigo, um parente abre. Talvez da sua vocação, a sua faculdade pode abrir, mas não quer dizer que ela vai permanecer aberta. Deus está dizendo assim, eu não vou abrir porta dando medida para você. Não sei se você tem a noção mais ou menos do que é mais fácil de se abrir. A porta tem fechadura para dentro e para fora. Aí de repente você conta com a facilidade. Deus está dizendo assim, tenta abrir a janela do lado de fora. Primeiro que janela não tem trinco do lado de fora. Para quê? Para que ladrão não entre. Aí Deus está dizendo assim, por isso eu estou retendo o que está dentro, porque só eu tenho o poder para abrir por dentro. Você não abrir as janelas dos céus, irmão. Ou seja, Deuteronômio 29 diz, dar-te-ei os tesouros escondidos da terra, as coisas ocultas são para Deus.
Existe algo oculto que ninguém nunca fez, não foi descoberto. Eu posso ter acesso a isso? Posso. Quem pode me mostrar? Deus. Você pode nascer com um dom e pode até hoje, com 41 anos, não ter descoberto qual é o seu dom. Você nunca se movimentou para isso. Ele pode estar guardado ainda, lacrado. Nasceu, Deus te batizou com isso. De repente você está trabalhando em algo hoje e não sabe porque as coisas dão certo, porque você está trabalhando com algo que não tem nada a ver, não é o teu dom. Você está olhando o dinheiro, o sucesso diz, mas Deus está dizendo assim, mas eu coloquei tudo isso embutido no dom que quando você nasceu eu te dei. Mas como é que eu vou acessar esse dom? Obediência, fidelidade, Deus abre. A Bíblia diz que Deus faz da estéril mãe de filho, ou seja, nasceu estéril. Mas Deus disse, mas eu posso mudar o quadro dela. Abrirei janelas do céu para vocês, derramarei tanta bênção. O que é isso, irmão? Diga, tanta bênção. Tanta bênção. Hoje parece que o céu se abriu sobre a minha vida. Não foi, Bárbara? Eu falei, Bárbara, estou com duas coisas retidas que não saem por nada há mais de um mês. De manhã já acordei com uma notícia. Falei, Jesus do céu. Aí agora vindo para a igreja, a outra notícia, Deus do céu. Duas notícias maravilhosas para mim que eu estou esperando há tempo. Sabe o que é isso? O nível de obediência, a janela sempre está aberta. Pode demorar, lembra que eu falei, tem tempo? Mas sai. Uma coisa é, está garantido. Já está feito, uma hora aparece. Está comigo aí, não? Então ele diz, derramarei tanta bênção que não haverá espaço para vocês guardá-la. Você imagina Deus mandando agora você ampliar o teu espaço. Deus mandando você ampliar o teu negócio. Vamos crescer esse estoque aí, vamos crescer esse comércio aí, vamos crescer agora o teu salário, você está entendendo? Tanta bênção que não haverá espaço. Isso é uma promessa que Deus faz, irmãos. Não haverá espaço. Talvez você fale assim, não, se der, já está bom porque tem espaço aqui. Meu irmão, deixa eu te perguntar um negócio. O que parou? Foi as vasilhas ou foi o azeite? Então o azeite nunca para de jorrar. As vasilhas que pararam, o azeite nunca para de jorrar. Então o que o Senhor diz para a gente? Mais do que pedimos, pensamos e até imaginamos. Bênção sem medida, recalcada, sacudida e transbordante. Talvez eu esteja falando algo para você que você está doido para ir embora, porque isso aqui é uma coisa cruel para a tua vida, ouvir isso e não viver tudo isso. Exatamente, irmão. Promessas não tem nada a ver com o que a gente está passando e vivendo. Muitas promessas parece que não é pra gente, é mais fácil empurrar para alguém para o lado, porque, cara, não tem cabimento, isso não é para mim, nunca vai chegar para mim. Exatamente, irmão. Sabe que hora começa um novo dia? 12:01. Mas não tem sol, não está claro, mas já começou. Tem coisas que começam que a gente não viu, mas é questão de um tempo para começar a aparecer. É a mesma questão da semente, a gente planta a semente na terra, você não vê crescer para cima, mas ela está apodrecendo, 3 dias embaixo, ela estoura, fica podre e começa a criar raiz embaixo. Aí você fala, meu Deus, quando vai chegar a minha vez? Deus, calma, tem coisas escondidas que ainda vou te mostrar, né? Ou seja, de repente a sua vida hoje é uma, mas virou o dia, de repente, sei lá, vai que no dia 13 de julho, a tua história muda. Vai que seja esse ano que você vai consolidar tudo que você sonhou a vida inteira. Sei, irmãos. Qual a única condição para viver tudo isso? Estar com a fé em dia, com a esperança, estar com a fidelidade em Deus, ok? Está comigo aí, não? Derramarei tanta bênção, repete mais alto, tanta bênção. Mais alto, irmão. Que não haverá espaço. Ou seja, vou ter que aumentar o galpão. Vou ter que aumentar a frota. Vou ter que aumentar a casa. Vou ter que contratar funcionário. Tanta bênção que vou ter que aumentar. E quando eu olho isso aqui, eu me encaixo em Provérbios 10:22. Provérbios 10:22 diz assim: a bênção de Deus traz riqueza e não traz dor. Ou seja, ninguém vai morrer para eu ficar rico. Ninguém vai morrer para eu prosperar. Vai ser tudo normal. Vai ser tudo devido à sua ordem, né? O seu fator. Ninguém vai precisar divorciar, ninguém vai precisar pisar em ninguém, trapacear em ninguém. Vai ser uma coisa normal, leve, sutil. Vai ser uma coisa agradável. Vai sentir perfume, sabe? A paz que excede mente também vai estar guardando essas coisas. Então vai ter uma confirmação de um lado para o outro, que é inevitável dizer que é Deus.
Abrirei as janelas do céu e derramarei tanta bênção. Vou repetir 1001 vezes, tanta bênção. Você veio para um culto para ouvir isso hoje, irmão? Tanta bênção que não haverá espaço para guardá-las. O que me constrange desse texto é a parte final dele. Ponto. Ele diz assim: sim, me ponham. Deus chamou você para o ringue agora. Ele disse assim: quero fazer um mano a mano contigo. Eu e você. Esquece que você já ouviu, que você já viu. Esquece o coração azedo, esquece a experiência que não levou você a nada. O negócio é eu e você. Sim, me ponham à prova. Aqui é a palavra de Deus ou não? 2 Timóteo 3,16 diz que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Quem queria que isso aqui é a palavra de Deus? Sim ou não? A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e também é eficaz, apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Ela vem para dividir entre a alma e o espírito, ou seja, ela é meio irracional, mas ela também é motivadora. Ela junta tudo, vai lá e faz um negócio acontecer. Aí Deus está dizendo assim: o teu negócio é comigo. Por que a gente azeda em dízimo e oferta? Por que a gente azeda na infidelidade? Porque muitas vezes a gente olha as notícias de televisão, a gente já participamos por um ministério no qual a gente não via, só via entrando, mas não via saindo para nada, não via uma parede sendo pintada. Aí nosso coração fecha. Uma das partes. Quando não, por nossa conta própria mesmo, que a gente vai dar uma desculpa, que vai vir a sequência aqui agora. Mas Deus está dizendo assim: nunca foi sobre os outros. Você depositou onde? No meu altar. Então o meu altar vai te responder. Diga: tantas bênçãos. Tantas bênçãos. E como é que ele termina? Me ponham à prova. Mais ou menos é o que a gente fala assim, ó, para alguém: duvido. Aí a gente fala assim: duvidar não é de Deus, né? Deus está pedindo prova. Deus está falando o quê? Faz. Está duvidando de mim? Me põe uma prova. Isso aqui é um checkmate de Deus. Deus mandou, eu vou fazer. Me põe uma prova. E vejam bem: suas colheitas serão fartas. Colheitas, plural. Suas. Aonde eu semear vai dar certo. O texto não restringe apenas uma área. Ele diz assim: aonde você tocar a mão, onde você semear, vai dar resultado. Então suas colheitas serão fartas, pois eu protegerei das pragas. Ou seja, vou investir nisso aqui, pode correr o risco de uma praga, de não vender, de não dar certo, sei lá, vai que dá um revertério, não se vende isso aqui amanhã. Ele está dizendo assim: não, quando você faz para mim, eu protejo. O que era para dar errado não dá errado e vai dar certo. Você está entendendo? E quando a gente está debaixo dessa palavra toda, a gente não tem medo mais de nada. Porque se você olhar, se você ouvir conselho de quem não sabe dar conselho fora da palavra de Deus, essa pessoa vai dizer assim: está arriscado investir nisso aqui, está arriscado investir naquilo lá. Mas quando você está leal com Deus, irmão, você sente uma confirmação no coração. Você prospera onde ninguém prospera. Você faz e dá certo onde ninguém fez e ninguém deu certo. Porque você está debaixo de uma direção, irmãos. Debaixo de uma direção diferente, irmão. Depende de quem você vai pegar conselho. Depende, está comigo ou não? Suas colheitas serão fartas, pois eu protegerei das pragas. Suas uvas não cairão da videira antes de amadurecer. Ou seja, quantas vezes, Cássio, a gente tenta uma coisa e não dá certo? Quantas vezes a gente investe e não conclui, né? Para um negócio. A coisa que eu acho mais doloroso é passar numa loja e ver assim: passa o ponto. Ou seja, ali tem um sentimento daquela família, daquele empresário, que ele investiu a vida inteira dele, sabe? E está com aquele sonho ali. Às vezes é uma loja de marca, às vezes é uma loja de rede, aí está lá passando um ponto. O cara está desesperado, irmãos. Mas a palavra diz que nenhuma uva vai cair do cacho sem antes amadurecer. Sabe o que é isso? Tudo que eu plantei, eu vou colher, vou vender e vai dar lucro. Sabe aquela coisa assim, quase foi? Não existe aqui quase foi. Não existe. Ele diz que a semente que eu plantei, o cacho vai dar uva e eu vou comer e também vou vender dessa uva. Você está comigo nessa noite aí, não? Pelo amor de Deus, está de graça aqui até agora. Você fica pagando coach para ouvir essas coisas aqui. Faz cursinho de técnica de venda para ouvir princípios bíblicos. O cara só tira a Bíblia e fala de umas experiênciazinhas mescladas, tiradas do texto bíblico. Tá doido, mano? Aproveite isso aqui hoje, irmão. Absorve isso aqui hoje, toma para a sua vida. Tá comigo aí, não? Nenhum cacho, irmãos. Quando a gente fala aqui, essa questão de colheita, nós estamos falando de terra, plantio. E preste atenção, qual é a condição que ele vai repreender agora? O devorador,
o cortador, o migrador. São, irmãos, gafanhotos. São espécies de insetos e animais silvestres no qual devora toda a lavoura. Você imagina um agricultor à beira da colheita, o cara plantou, meu irmão. Aí ele fala assim: pessoal, amanhã a gente vai colher todo tipo de cereal. Aí, meu irmão, de manhã uma nuvem de gafanhoto invade o território dele antes dos trabalhadores chegar. Você imagina esse cara perder pelo menos ali uma temporada toda de investimento de uma certa espécie de alimento dele. Aí Deus está dizendo assim: nenhum devorador vai chegar na sua frente, porque Ele dará ordem aos teus anjos ao teu respeito, para que você não tropece e não caia. Sabe o que é isso, irmão? Você pode sair que nada vai te acontecer, você pode voltar que nada vai te acontecer, você pode investir que Deus vai proteger o teu investimento. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Diga: cacho de uva comigo não cai antes do tempo. Está muito feio. Diga: cacho de uva não vai cair antes do tempo. Grita isso bem alto aí, por favor. Cacho de uva não vai cair antes do tempo. Deus protegerá a minha colheita de todas as pragas. Se você pode dar um aplauso ao Senhor. Então todas as nações te chamarão abençoado. Por favor, externize isso para alguém agora. Ei, abençoado. Que motivação, irmãos. Talvez alguns de vocês tenham falado aqui, ou possam falar assim: poxa, eu faço tudo isso, mas não está tendo um resultado comigo. Presta atenção, existe um provérbio que nos restringe aqui a uma qualificação que entra dentro da fidelidade. Por exemplo, suponhamos aqui, não quero pedir a mão para constranger ninguém, suponhamos que você é fiel com aquilo que você ganha, com teus recebíveis, né? Você sempre dá ao Senhor, mas se tiver alguma coisa escondido, essa infidelidade acaba, porque o fiel ele não tem o que temer. O fiel não tem duas palavras, o fiel é sim e não. O fiel ele tem compromisso. E olha o que esse provérbio diz para a gente, Provérbio 28:13. Provérbio 28:13. Quem oculta seus pecados, não. Quem oculta os seus pecados, não. Aí tu é fiel, tá ali com um quadro de envelope de dízimo, meu irmão, aula, tá? Envelope de dízimo botando teu nome e tal, mas caiu e não confessa, errou e não confessa. E talvez você errou em outra área, não é nem a financeira. Vai dar ruim. Porque o papel do fiel é que ele seja fiel em tudo. Talvez seja aqui um erro, aqui talvez de 90% da galera aqui. Porque é fiel, está ali rabiscado o ano inteiro, mas não se protege. Então quem oculta os seus pecados não prosperará. Quem confessa e abandona encontrará a misericórdia. Está entendendo o que Deus quer da vida de um fiel aqui? É fiel em tudo. Você está sendo fiel, mas pastor, eu estava quase desistindo porque estava sendo fiel e nada estava rompendo a minha vida. Mas espera aí, quantas coisas estão escondidas aí ainda, que está atrelada à tua fidelidade? Requer que todo dispenseiro se ache fiel. De repente você está com algo escondido, cometendo isso ainda, e não confessa, não procura se retratar disso, não tem efeito. Deus ele olha para você e vê as ações, mas ele também vê uma legalidade. Deus não erra na sua justiça. Ele não erra, ele não vai fazer, não, peraí, mas ele está tentando, se esforçando. Não existe isso para Deus, isso é coisa nossa aqui, irmão. Não existe negócio que, não, Deus deve entender, porque pelo menos, já melhorei bastante, já era para ter melhorado tudo. Para Deus não tem esse negócio não, calma, é devagarzinho, eu tô me esforçando, já era para estar correndo na velocidade da luz. Essas coisas, irmão, você consegue constranger o nosso coração, que a gente fala, pobre coitado, é verdade, né? Olha, o irmão se esforçou, pagou R$15 de Uber para vir para cá. Olha, isso é um esforço. Aí tá, pastor, eu não falto mais um culto. Olha, irmão, esforçado, hein? Mas amanhã está xingando palavrão. Abriu uma brecha. Como é que é a vida de crente? É carregar um ovo todo dia, irmão.
O irmão estava dizendo que estava no ônibus, na célula alguém pegou, o ovo dele estava no potinho. Aí na célula, na hora de recolher o lanche todo, jogaram no lixo, pegaram o potinho do ovo dele, jogaram dentro do lixo. Ele ficou desesperado: meu ovo! Acharam lá o ovo do menino, foi o Sardinha, está gritando lá em cima. Acharam o ovo e deram para ele. Aí está vindo para a igreja, domingo agora. Foi domingo, Sardinha? Está vindo para a igreja. Aí está vindo de busão. Aí o ônibus deu uma freada. Ele... Aí me contaram que a calça dele lambuzou o ovo todo aqui. Cuidado, às vezes a gente se perde a santidade no ônibus. Às vezes ele fala assim: entrei no ônibus, né? Aqui não vou ser fiel, não. E é o que Deus está falando. O que Deus está dizendo com ele? Cuidado, Sardinha, com o meio do caminho. Você está começando bem, mas tem um meio para você caminhar. Uma condução. Ou Deus está dizendo para ele o que? Cuidado que alguém pode te conduzir. Ó quanta revelação. Que coisa louca, meu irmão. Mas é verdade. Então, irmão, qual é o segredo para continuar na fidelidade? E você não achar que está fazendo a coisa errada. Já uma vez você está acertando nas suas ofertas e dízimo, fidelidade para com Deus, nunca oculte nada. Errou? Chegue e confesse. Abre o coração. Porque a Bíblia promete o quê? Quem confessa e deixa, alcança-me. Ninguém, irmão, vai confessar e vai querer continuar praticando, porque você confessou e se fizer de novo alguém vai saber. Na verdade, quando eu confesso, eu estou me protegendo. Eu estou colocando a minha intimidade para alguém, dizendo: olha, eu confio em você, ora pela minha vida. Está comigo aí, não? Mateus capítulo 22, verso 17. Mateus 22, 17. Está comigo, não? Ainda estou na fidelidade, tá bom? Agora diga-nos, o que o Senhor pensa a respeito disso? É certo pagar imposto, IPVA, IPTU, IPI, IPA, IPC, IPB, 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 IPB? A César ou não? Mostre-me a moeda, Jesus perguntou, usada para pagar os impostos. E lhe deram uma moeda de prata, e lhe disseram: de quem é a imagem, a esfinge, que está gravada nessa moeda? Ou seja, qual é o rosto que está aí? E responderam: o rosto aqui é do pastor César. Responderam: então dê a César o que é. Eu dei ontem para ele, um gol. Dê a César o que é de César, e deem também a Deus o que é de Deus. Jesus, com uma pergunta, ele colocou duas respostas. Lembrando que o texto acima, vou comentar, ele é mais uma das tentativas, Godoy, no qual os líderes religiosos, os romanos aqui, tentam pegar Jesus em pegadinha. E eles não perguntaram o que faz com a casa de Deus, não. Foi Jesus, de forma antológica, usando a pergunta dele para colocar duas respostas para ele. Ou seja, ele está dizendo, ele não muda, Deus não muda, princípio não muda no Novo Testamento. E ele pergunta: de quem é essa moeda? Esse rosto é de César, imperador. Então dá a César o que é dele. Não nega os impostos de César, mas também dê a Deus o que é de Deus. Qual é a lição que nós tomamos aqui? Sobre dízimos e oferta, fidelidade para com Deus. Quanto César você tem? César Light, César Água, César Gatunete. César IPA, IPVA, César GRT, César fatura do cartão, César cabelo, César unha, César roupa, César farmácia, César comida do cachorro, César pizza, César hambúrguer, César café. Quantos César nós temos? César pneu do carro, César gasolina, César GNV. Quantos César nós temos? César pedágio. Quantos César nós temos? Pagar tudo isso é louvável, Jesus falou, deve-se pagar, um cidadão deve-se pagar. Beleza. Mas aí muitas pessoas hoje utilizam, falam assim: poxa, não está me sobrando nada. Estou pagando a tanto César que não sobra o que é de Deus. Ou seja, o César agora virou o meu Senhor. E aonde eu quero chegar? De repente você gasta tudo em todos os Césares no qual foi fantasiado para você. Aí você culpa a Deus dizendo assim: Senhor, a culpa é do meu baixo salário. Não é, a culpa é que você é um péssimo administrador. A culpa, nós iremos aprofundar mais um pouquinho
Agora aí vai apertar mais um pouquinho, então não corra, nem vá embora, por favor. Pagamos a muito César aí. Mas quando chega na hora de Deus, o César se tornou um Deus para a gente. E dá a César o que é de César, a gente dá. Porque se não der, o carro é rebocado. Se não der, corta a luz. Se não der, o cartão te bota no SPC Serasa. Mas a gente tem tanto medo dessas coisas que são reais para acontecer, mas a gente não tem medo do gafanhoto devorar a nossa fazenda. A gente não tem medo de Deus enviar uma justiça para que faça injustiça na gente. Ou seja, eu tenho tanto medo do SPC Serasa, das Casas Bahia, que eu vou pagar. Mas eu não tenho medo de Deus, porque Deus entende. Entende não. Seu péssimo administrador. Dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César. Engraçado que eu tenho medo daquilo que eu vejo, mas daquilo que eu não vejo, que eu sei que é poderoso, eu não demonstro medo. Então às vezes eu tenho medo de uma lei seca pegar o meu carro. Aí eu vou lá e pago o IPVA do carro, vistorio o carro. Beleza, legal, show de bola, está correto? Está correto? Dá a César o que é de César. Mas o que é de Deus? Quanto você ganha? Cadê a 10ª parte? Cadê a oferta do culto? Cadê a honra a Deus? Cadê o louvor? Porque quando você está dando, você está dizendo assim: Senhor, estou te agradecendo por tudo que tu está me dando. Porque não tem como você não dar nada se não tiver nada, irmãos. Pastor, eu não dou dízimo porque eu não trabalho. Está certo. Você não tem nada, não tem fonte nenhuma. Ora para se abrir uma porta. Mas se você tem alguma fonte de renda, pode ser a mínima que seja, você deve fazer a sua fidelidade para com Deus. Então nós olhamos muito César por aí. Aqui só tem um. Mas nós olhamos muito César. Mas na verdade o que é de Deus a gente omite e esquece. Temos mais medo de Roma do que temor de Deus. Está comigo ou não? A outra questão que nós iremos falar agora, o segundo texto nosso nessa noite. O primeiro é fidelidade, o segundo é organização. Aí dói. Aí dói. Está alguém comigo aí não? Está alguém comigo não? O que está escrito na bandeira do seu Brasil? O que é progresso, irmão? Diga sucesso, prosperidade, avanço, crescimento. Por favor, diga crescimento, avanço, tudo. Então, qual o fator que vem primeiro? Eles inverteram para você se vangloriar nisso? Qual o fator que vem primeiro na sua bandeira do Brasil? Ordem. E depois da ordem? Quando Deus ele dá uma chance para Ezequias, o que ele faz? Bota a tua casa em ordem. A ordem, irmão, é um fator primordial. Porque de repente você está aqui sendo fiel a Deus. Beleza, estou falando para quem está. E quem não está, comece. Mas de repente você não tem ordem. Você ganha 12.000 de salário e gasta 2.500. Irmão, são coisas que todos que vão ensinar sobre finanças vão falar. A grande questão nossa é que a gente tem um cartão de crédito que a gente gasta e não sai do bolso do dinheiro naquele momento, mas daqui a 30 dias a fatura chega. Só que você se compromete. Irmão, pessoas que ganham, pessoas assalariadas, elas devem ter o máximo de ética, de ordem possível. Eu não estou dizendo para uma pessoa que não é assalariada, tem uma vida avantajada, é um cara desenrolado e tal, tem como pagar, beleza, se consegue se garantir, mete o pé. Mas agora a maioria é controlada, é assalariada. Tem que ter uma ordem do que você pode gastar e não. Não adianta deixar a esposa nem filho fazer birro se não dá para comprar naquele mês. Não adianta chegar e chorar no culto e falar: Deus, eu queria tanto trocar o pneu do meu carro e não deu. Não deu, não deu. Primeiro, se não deu e o carro é uma prioridade, principalmente o pneu, tem alguma desordem, alguma coisa desarranjada aí. E quando a gente vai falar sobre organização financeira, irmãos, que a questão agora é a parte pior, porque a gente gasta mais do que ganha, aí culpa a Deus. Culpa a Deus, culpamos a Deus. A gente é fiel no dízimo, na oferta. A gente fala assim: não, Deus está protegendo o devorador. Mas o devorador não tem nada a ver com você, você é pior do que ele. Na verdade, os gastadores estão fazendo até um favor. O devorador está dizendo assim: ele está trabalhando para mim. Pessoas que gastam mais do que ganham, irmão. O devorador está dizendo assim: parceiro, sócio, né? Na verdade, você está fazendo um papel de tolo. De tolo, por quê? Porque você sabe da sua contabilidade, sabe de quanto você ganha, mas quer se mostrar.
quer ir onde todo mundo vai, quer comprar o que todo mundo está comprando, quer vestir o que todo mundo está vestindo. Não tem coragem de comprar um esmalte em casa e fazer uma unhazinha para dar um rolê, mas quer, né? Quer se mostrar. Quer ter. Não, pera aí, pessoal. Quer ter um iPhone. Se lasca em prestação. E pior, não põe nenhum iPhone no seguro. A pessoa desorganizada, segundo aquilo que nós estamos vendo, a pessoa desorganizada, o devorador atua, mesmo entregando o dízimo. Porque a organização complementa o dízimo. Aí ela desorganizada, aí ela comprou um iPhone e fala: eu sou dizimista, Deus vai proteger. Saiu da loja na esquina, em Bangu. Comprei agora. O cara falou assim: tá com a caixa aí, por favor? O carregador também está aí, não? Você está comigo, irmãos? Tem que fazer o negócio direito, irmãos. Tem que ser limpo por dentro e limpo por fora. Então, a organização financeira é um patamar. E a organização, ela nos coloca no nível da reeducação financeira. E ninguém quer. Quem quer parar de no próximo mês, agora, por exemplo, nós temos ainda 3 finais de semana do mês de julho? Sim ou não? Quem quer nesses próximos finais de semana, os 3 próximos finais de semana, não comer pizza no final de semana? A irmã não quer porque ela malha. Quem quer cortar o lanchezinho, irmão? Quem quer cortar um hambúrguerzinho? Quem quer cortar uma pizzazinha? Quem quer cortar, irmãos? Mas às vezes precisa, porque se não tiver como qualificar algumas coisas, não vai dar certo. Então vamos falar sobre organização, por favor. Um texto lindo para falar sobre organização, por favor. Gênesis capítulo 41, verso 17. Gênesis 41, verso 17. Então Faraó contou um sonho a José. Meu sonho é esse: eu estava em pé na margem do rio Nilo, e vi 7 vacas gordas saudáveis saírem do rio Nilo e começarem a pastar no meio do junco. Em seguida também vi sair do rio 7 vacas feias, magras, pareciam doentes. Nunca vi animais tão horríveis em toda a terra do Egito. Essas vacas feias e magras comeram as 7 vacas gordas. Contudo, não pareciam que haviam acabado de comer as outras vacas, pois continuava magra e feia como antes. Então acordei. O meu sonho também vi 7 espigas de trigo, cheias e boas, que cresciam um só talo. Em seguida apareceram outras 7 espigas, que elas eram murcha, miúda, ressequida pelo vento do leste. As espigas miúdas engoliram as 7 espigas saudáveis. Contei também um sonho aos magos, mas ninguém foi capaz de significar ou trazer significância ao meu sonho. O faraó tem um sonho que perturbou ele. Chamaram todos os magos da goeiras do Egito todo. Ninguém foi capaz de revelar o sonho. Ele sonhou um sonho duplo, e o José vai dizer que o sonho era a mesma coisa. E quando ele vai trazer a revelação, por que o sonho é duplo? É porque Deus está com pressa em cumprir. Então fica aqui um alerta: se você tem sonhado repetidamente com alguma coisa, Deus está querendo cumprir isso com pressa na sua vida, ok? E aí preste atenção. E aí não houve ninguém que pudesse interpretar. Então aquele carcereiro que um dia foi beneficiado pelo José na prisão, lembrou e falou: caramba, eu conheço um cara. E José foi introduzido para ele, fez a barba, trocou a roupa, foi introduzida para Faraó e ouviu o sonho de Faraó. E José agora vai dar uma resposta para ele no verso 25. Os 2 sonhos de Faraó significam a mesma coisa. Deus está dizendo ao Faraó que antemão ele vai fazer. As 7 vacas saudáveis, 7 espigas de trigo cheias, representam 7 anos de prosperidade. Ou seja, 7 vacas gordas e 7 espigas bonitas, saudável. Significa 7 anos de prosperidade. As 7 vacas feias, e 7 espigas miúdas, ressequidas pelo vento leste, representam 7 anos de fome. Então tem quantos anos de prosperidade? Diga 7. E depois, quanto ano de crise? Diga 7. Beleza? Aqui vai entrar a palavra de ministração, Acontecerá exatamente no verso 28 como eu escrevi, pois Deus revelou a Faraó de antemão o que ele vai fazer. Os próximos 7 anos daqui à frente serão um período de grande prosperidade em toda a terra do Egito. Depois haverá 7 anos de fome, tão grande que toda a prosperidade será esquecida do Egito, pois a fome destruirá a terra. A escassez de alimentos será tão terrível que apagará a lembrança dos anos bons. Quanto ao fato de terem sido 2 sonhos parecidos, significa que esse mesmo acontecimento foram decretados por Deus, e Ele fará ocorrer em breve, com pressa. Bom, o texto mostra para a gente 2 sonhos. Qual eram os primeiros sonhos? 7 vacas gordas e 7 espigas bonitas, 7 vacas magras e 7 espigas minguadas.
as espigas e as vacas desqualificadas comiam as espigas boas, e as vacas, magricelas, comiam as vacas graúdas, gordas, né? Nutridas. E só que ele diz para a gente no templo aqui, que as vacas, as espigas continuavam ainda desnutridas, ou seja, dentro da palavra no qual ele disse, ou seja, no tempo em que a crise acontecer, ninguém nunca vai nem lembrar que tinha água na bica. Água na bica. Agora, o que nós iremos aprender com José agora? Por exemplo, todo mundo tem uma fase boa da vida. Tem ou não tem? Por que todo mundo tem uma fase boa? Talvez a sua não chegou. Não chegou porque você não enxergou, não teve coragem para fazer. Todo mundo, irmão, tem uma oportunidade. Senão Deus seria injusto falar, um tem favor e o outro não. Todo mundo tem oportunidade, seja ela grande, seja ela pequena, seja ela média. E as oportunidades são para ser observadas e aproveitadas. Por exemplo, o texto diz para a gente 7 anos de vaca gorda, 7 anos de prosperidade, 7 anos de espigas boas. O que José vai fazer com isso? Sabendo que tem um tempo que as coisas podem não ser. Por exemplo, eu trabalhava com um ramo de DVD, CDs evangélicos e DVDs, ok? Se eu tivesse com esse ramo hoje, eu estaria perdido. Deus em 2014 já antecipou na minha vida, antes de entrar a explanação do 4G, 5G e a música em pendrive ou até mesmo em arquivos, ou hoje Spotify, né? Deus já havia alertado. Aos seus Ele alerta, e quando não alertar, Ele faz meios para lhe tirar, para não lhe causar dano algum. Eu acredito que eu estou falando para uma massa de uma galera aqui que já teve um tempo muito bom financeiramente, muito bom, sabe, nas suas finanças, muito bom no seu empresariado, um tempo muito bom. E eu pergunto agora, cadê o saldo desse tempo? Aonde você estava? Viajando, comendo, comprando, fazendo festa para muitos amigos, botando mesa e pagando sozinho. Verdade ou mentira? Aí o tempo de hoje você fala, Deus é injusto comigo. Muitas pessoas que estão aqui, se tivesse no tempo da vaca gorda, investido, eu não sou contra que está gastando não. Porém, eu sempre tenho uma visão empresarial. Qual a visão empresarial? O que vale da sua empresa é o teu estoque. Se você está gastando, acrescentando estoque, teu dinheiro está lá, a caixa poupança. Primeiro, você comprou um produto hoje, está tudo fracionando, o produto só vai aumentar, o teu estoque está lá. Está com dinheiro, estoque é dentro. Está com dinheiro, estoque é dentro. Está com dinheiro, estoque é dentro. Ok? Agora, se você está gastando naquilo que perece, naquilo que não soma nada, você não vai colher isso. Se você gasta com aquilo que pode te dar outro resultado, é um bom investimento. Mas agora eu pergunto para você, não comprou um terreno, não comprou uma casa, não investiu em terra, não investiu em gado, não investiu em nada, só usufruiu da vida. Ah, mas está bom, esse tempo foi bom. Esse tempo foi bom para ficar na miséria hoje? Tem uma coisa, irmãos, dentro da gente, que é assim, ó, a gente acha que nunca vai passar a fase boa. O cara casou agora, não, nunca vou ter briga no meu casamento. O cara fala, não pastor, a gente não briga, a gente se entende. Fica tranquilo, irmãos, tranquilão. Um dia a conta chega. Exagera um pouquinho algumas coisas, você vê, é normal. Mas trazendo para o lado da administração, José agora vai dar um conselho. E qual é o conselho que José vai dar? O que ninguém nunca ouviu, ou nunca quis praticar. Porque se todo dia cair na tua conta e o produto vender, etc e tal, você vai querer fazer o quê? Você vai querer usufruir, vai querer viajar fora do tempo. Existe um tempo para essas coisas todas. Tem gente que tem comércio e quer se amostrar antes dele se consolidar. Você sabe qual é o tempo de um comércio se consolidar, andar sozinho? Você acha que uma franquia nasceu do dia para a noite? O cara da franquia já quebrou a cabeça várias vezes. Aí você fala, não, comprei uma marca, vai dar certo a franquia. Aí só porque você tem um nome de franquia, está rolando o negócio, está dando e você não consolida. Com o dinheiro daquela franquia você pode abrir outra franquia diversificada de outro ramo. Ou seja, semear em vários lugares, mas você não, tá dando, etc, o negócio está bombando, aí você vai e gasta, e não vê nada, compra relógio caro, compra roupa cara, faz viagem cara, só porque a marca está dando, mas o tempo da seca daquela marca também chega. Quem lembra da marca, do que eu sou fã desse lanche, é o Subway. Quando o Subway lançou, era o que, irmãos?
Eu fui aprovado uma vez para um sub na rua Silva Cardoso. Fui na entrevista do pão de queijo e do sub. O cara do McDonald's, do sub, do shopping, como o shopping, eles respeitam áreas geográficas. Mas como o do shopping é dentro do patrimônio e fora é fora, o cara do shopping foi consultado, dizendo assim, ó, tem um investidor querendo botar um sub fora. O cara teve que colocar um sub fora para não deixar eu entrar. E na época eu era amarradão. Falei, o dia que eu abri isso, já era, estourou minha vida. Amarradão. Uma vez eu fui na palestra do pão de queijo. Aí os caras mostraram uma loja lá. Sempre pega a loja que vende mais, né? Aí acha que toda loja vai ser a mesma coisa. Mostraram lá um gráfico da loja que vendia tanto. Aí eu tinha meu faturamento de 100%, 200%, porque eu fabricava os produtos. A maioria deles eram produtos fabricados. Aí cheguei lá, o cara mostrou aquilo lá e vendendo tanto, né? Estourando, eu ia pagar do royalties dele, ia pagar a marca da franquia, tudo. Os produtos tinham que comprar eles, ficarem cativos com ele para sempre. Aí quando eu fui ver, o lucro era de 8, 9 mil. Eu falei, vou me render a nada isso? 8, 9 mil reais de lucro? Hoje já penso bem diferente. Megamate, foi Megamate, né? Bem diferente. Não é um mau negócio, não. Bem diferente. Mas aí eu abro uma Megamate, eu abro um Sober e vou achar que estou com não sei o que na lua, né? Bumbum, o que é? O boi na sombra, alguma coisa, não? O burro na sombra? Tá, eu vou achar que estou com o Fabrício na sombra, ponto. Eu vou achar que estou com o meu na sombra lá, beleza. Só que o cara da marca, ele caiu e quebrou várias vezes. E a clientela, a geografia dele é diferente da minha. E a gente erra em coisas, sabe, tão leves, tão banais. A pessoa bota na casa dela uma oferta lá, sacolé gourmet. Aí, tudo que é novidade todo mundo quer. Tudo que é novidade todo mundo quer. Aí ela estoura de vender tudo. Ela fala, tá vendendo. Ela vai lá e pega aquela quantia e gasta, sai com a família. É legal, mas não está na hora. Está na hora de lotar o freezer, fazer a segunda remessa. Está na hora de comprar mais um freezer, fazer estoque. Está na hora de colocar a pessoa com carrocinha na rua para vender para você. Está cheio de jovem, terendo um trabalho. Está na hora de você investir, não é na hora de se amostrar. Coisas simples demais. O que José vai fazer para Faraó? Olha o que José vai fazer, por favor. Verso 33. Portanto, Faraó deve encontrar um homem inteligente e sábio, encarregá-lo de administrar o Egito. José não é bobo. Ele falou, estou aqui, né? Mas o Faraó também não é burro. O Faraó pensou assim, já passou um monte de nocego por aqui, dizendo que você é inteligente, mago e mestre. Ninguém revelou o sonho. Aí José está dando a planta toda e tudo casa, bateu. Aí o que José vai falar? Assim, eu queria uma oportunidade. O carcereiro não falou, vou ter que vender o meu peixe de forma disfarçada. Aí José chega lá e fala assim, portanto, o Faraó deve encontrar um homem inteligente e sábio, encarregá-lo de administrar todo o Egito. O Faraó também deve nomear supervisores sobre a terra para recolher o quinto de todas as colheitas durante os 7 anos. Quinto, 1/5. 1/5 é 20%, 2/5 é 40%, 3/5 é 60%, 4/5 é 80%, 5/5 100%. O que José está dizendo assim? Faraó, durante 7 anos você vai gastar 80, mas vai guardar 20. Sabe por que você não foi para Israel, nem vai? Cadê os 20%? Sabe por que você não comprou o carro que você queria tanto? Cadê os 20%? Sabe por que você não casou ainda, não tem dinheiro para fazer sua festa? Cadê os 20%? Pastor, mas é muito difícil com o salário que ganha. Irmão, a medida vai ser medida segundo aquilo que você ganha. Não olhe para os outros. Se você não sabe administrar o que é pouco, você nunca vai experimentar o que é administrar muito, irmãos. Cadê a tua economia dos 20%? É loucura isso, mas é bíblico. Guardar 20% do que você ganha. Por quê? Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer. Aí você tem um comércio, não guardou os 20%. Aí aquela fama do teu comércio, o negócio quebrou. Mas cadê o que você guardou? Vai legitimar a você não ficar à mercê, não se dopar de remédio, não se entristecer e nem desanimar. A lei do 20% aí, cadê?
Ei, não é para Deus não, é para você guardar. Deus está dizendo assim: vocês precisam administrar mais o que vocês ganham. Imagine só o seu salário vezes 20% vezes 12. Quanto você teria no final do ano? Guardado isso numa poupança lá, quanto teria? Aí não é emergência, você não tem nada. Você não tem nada. Quem mora em condomínio, levanta a mão, por favor. Já viu o chamado fundo de reserva do condomínio? É uma cota extra. Aquilo ali é para uma grande emergência. Não é para uma obra de ampliação, nada não. É assim, ó, caiu um raio, deu um pane lá, um negócio, emergência. Algo grave, emergência. A estrutura, emergência. O que você tem para o dia que o raio cai na sua cabeça? Nada. Nem cabelo. Está comigo aí, não? Se fosse Pablo Marçal, você estava rindo pra caramba, gostando, né? Mas é o feijão, você fica aí sério, né? Tá certo. As mesmas coisas que esses caras falam, pagando milhões para ouvi-los, de graça. Encarregue, verso 35, de juntar todos os alimentos produzidos no ano, bons, que virão a levá-lo para os armazenamentos, os armazéns de Faraó. Mande estocar e guarde os cereais para que haja mantimento nas cidades. Desse modo, quando os 7 anos de fome vierem sobre a terra do Egito, haverá comida suficiente. Assim a fome não destruirá a terra do inteligentíssimo. A fome foi fome mundial nesse tempo. Lembra que aqui o Jacó reconcilia e acha os filhos. Lembra que os irmãos vieram buscar aqui. Um texto bem posterior a isso aqui. Então a fome pegou para todos. Mas para quem guarda, nunca é pego de surpresa. O que está vindo para amanhã? Não sei, mas eu estou me preparando hoje. Jesus não pode voltar amanhã, Ele pode voltar hoje. Então não vou guardar amanhã, eu preciso guardar hoje. A Bíblia diz: guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. A fome era mundial. O que José falou assim? Vamos botar aqui. Aqui se nasceu uma ideia. Todo mundo antigo em pura decadência e só o Egito sendo um mercado mercantil. As pessoas vinham de caravanas de todo mundo para comprar na mão de quem no tempo de gastar guardou. Sabe o que Deus está dizendo? Haverá um tempo que as pessoas não saberão o que fazer, mas você hoje está recebendo orientação para que você não seja um deles. Todo mundo passando fome, todo mundo na escassez de alimento. Aí José está com a dele lá, os armazéns de Faraó, porque guardou 20%, os armazéns de Faraó estucando. Todo o Egito comia grãos, dava para os animais, e todo mundo trazendo ouro, trazendo animais para trocar. Ou seja, de uma forma inteligente, o que José armazenou? Grãos. Mas todo mundo queria comer o quê? Grãos. Mas todo mundo tinha o quê? Roupa para trocar. Então José não precisou cuidar da roupa, porque alguém vai vir trocar o que eu tenho com aquilo que eu preciso. Uau! Animais, antes de morrer, estava morrendo de fome. Então é melhor pegar 5 animais, trocar em grãos para cuidar de 2 animais. Então José dava um pouco de grão e pregava 5 animais de uma pessoa. O ouro começou a valer o preço de bronze, porque o ouro não alimenta ninguém, mas você tem ouro, mas eu tenho comida. Então quem tem o poder que manda. Aí José comprava ouro, preço de prata. Você está entendendo que Deus está falando de coisas futuras aqui que podem acontecer na sua vida, e isso começa hoje? Não, se você não estiver aí, meu irmão, fica em silêncio. Faraó e seus oficiais gostaram da sugestão de José, verso 37. Por isso, Faraó perguntou aos oficiais: será que encontraremos alguém como esse homem? Sem dúvida, há nele o espírito de... Você sente isso hoje, nessa noite? Você sente isso nessa noite hoje? Se não for o Espírito de Deus falando hoje, nessa noite, por favor, nunca mais volte nesse lugar. Se isso não é compatível com aquilo que eu estou falando para você, não volte mais nesse lugar, irmãos. Porque não vai adiantar mais nada na sua vida frequentar culto e não obedecer, não abrir a cabeça para isso aqui.
O próprio Faraó, com a cultura de outros deuses, falou: tem sabedoria na boca de José aí, vamos ouvir esse cara. E aí, meu irmão, acontece algo incrível aqui. Pergunta para mim o quê? Então Faraó disse, verso 39, uma vez que Deus revelou o significado do sonho a você, é evidente que não há ninguém inteligente tão sábio quanto você, ficará encarregado da minha corte. De onde José saiu? A noite passada ele estava onde? Na prisão. E agora, durante o dia? Estou falando que pode mudar? Pode mudar, cara. Pode mudar. À noite era um carcereiro, comia comida de presidiário. No outro dia é encarregado. Abaixo de Faraó somente José manda. Pelo amor de Deus, se não der um arrepio na tua coluna, tu não é gente. Por favor, manda a coluna arrepiar, mesmo se não quiser arrepiar. Fala, arrepia porque eu sou gente. Presta atenção. Então o Faraó disse: agora você ficará de encarregado com toda a minha corte e todo o meu povo, e obedecerá às suas ordens. Apenas eu ocupo o lugar no trono, terei essa posição superior à sua. E Faraó acrescentou: eu coloco oficialmente ao comando de toda a terra do Egito, de presidiar a governador do Egito todo. Não sei se você sabe que o Egito nesse momento é a potência mundial de todo mundo, ainda mais agora com essa crise onde todo mundo está com fome. Tudo bem que vai entrar agora ainda os 7 tempos de colheitas, fartas, etc e tal, mas quem antecipa governa, irmãos. Sabe, irmãos, talvez você tenha muitas ideias, mas falta para você a prática. E é o que o José está dizendo assim: Faraó, tem ideia. Aí o Faraó diz para eles: não pratica isso para a gente. Sabe qual é o lugar mais tecnológico, o lugar mais enriquecedor do mundo? Você sabe qual é? O lugar de pessoas muito ricas? Cemitério. Cemitério tinha gente que falou: um dia eu vou fazer, amanhã eu faço, um dia eu vou concluir. Cemitério tem o 7º período da faculdade que abandonou. O cemitério tem um que fracassou uma vez, não levantou de novo para reerguer. Lugar de pessoas que sonharam a vida inteira, cheio de tesouro enterrado lá, que falaram: amanhã eu faço, amanhã eu projeto, etc. Nunca fizeram. Mas você está na terra dos viventes, irmãos. Você está na terra dos vivos, irmãos. Respira e enche teu pulmão de ar aí, por favor, irmão. Diga assim: eu vou fazer. Diga: eu vou fazer. Então o Faraó tirou do dedo o anel e com o selo real pôs no dedo de José. Mandou vesti-lo com roupa de linho fino e pôs uma corrente de ouro no seu. Imagina a noite anterior, o carcereiro: comida do José. Até chegar nele com aquele cheiro quase azeda já, dormindo naquele colchão já todo deformado. Amanheceu o dia. O texto, se você ler esse capítulo, vai ver que, ou nesse ou no anterior, José está barbudo e com roupas sujas. Quando o Faraó é solicitado com um presidiário, aquele que foi recuperado, para estar do lado de Faraó, lembra daquela taça de ouro? Ele falou: 3 dias estará do lado de Faraó, servindo de novo o copeiro do rei. Quando ele disse que tinha um homem na cadeia, que era chamado José, tão sábio para revelar o sonho, a mensagem chega até José. O carcereiro diz para ele: José, tem alguém te chamando. Quem é? Faraó. No mesmo texto vai dizer que ele fez a barba e mudou de veste. Você está entendendo que as coisas podem mudar? Assim, ó. De repente você está aqui, meu irmão, sem ideia, sem motivação nenhuma, mas de repente com essa palavra você começa a ser nutrido, sabe? Começa a ser alimentado, sabe? De repente você falou assim: eu vou fechar minha loja esse mês. Ele está dizendo assim: eu não mandei, a ordem não é minha, a ordem é sua. Pode investir, pode acreditar. De repente, sei lá, você tem umas mãos talentosas e de repente essa mão vai começar a fazer aquilo que você não está fazendo. Sabe, meu irmão, o que Deus está dizendo para a gente? É o interesse de Deus, irmãos, em nossa prosperidade, meu irmão. E o que eu estou pregando é sadio, não é barganha. É um direito nosso. É um direito nosso. Em momento nenhum destaquei o texto dizendo só sobre dízimo e oferta. Estou falando de organização. Organização são coisas que vai requerer da gente uma sequência delas. Eu preciso ser organizado também, preciso, senão eu vou culpar Deus, vou culpar todo mundo. Presta atenção, Provérbios 22:7. Assim como o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado se torna servo de quem empresta. Assim como o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado se torna servo de quem empresta.
Irmãos, a gente vive numa sociedade, num país, numa cultura, né? Que qualquer coisinha a gente fala, vou pegar emprestado. Vou pegar emprestado. Você já reparou que você pega emprestado já é mais um compromisso para você pagar no próximo mês? E muitas das coisas a gente pega emprestado não é para investir. Eu já cheguei a pagar um boleto de carro que eu compro no meu cartão de crédito. Aí daquele boleto eu paguei 2.000 e pouco de juros. Mas quanto que eu ganhei no carro? Eu perdi? Na tua cabeça eu perdi. Na minha cabeça, o banco é bobo. Me emprestou dinheiro, ganhei dinheiro com o dinheiro dele, mais do que dele, paguei o que é dele. Se você pegar algo para gastar e não frutificar, você é tolo. Agora, se você pega algo para investir, e sabe que daquele investimento, esses dias fui fazer um negócio com um rapaz de um carro, aí ele ia alienar o carro dele. Eu falei, cara, deixa eu te falar, você vai alienar o seu carro vai ficar alienado, e se tiver alguma coisa de que você querer investir em alguma área, você não vai conseguir desfazer desse carro porque está alienado ao banco. Já testou pegar um empréstimo extra o carro? Porque você precisa de um carro. O carro hoje é uma ferramenta, irmãos. É uma necessidade assim como uma roupa. Não dá, se você fizer um cálculo hoje, o que você deve gastar de Uber é muito mais caro do que a prestação de um carro. Então não tem lógica. Além disso, você tem uma família, e quem tem família tem que ter um carro. Não tem como. Aí eu falei para ele assim, já experimentou pegar no banco e não alienar o seu carro? Ele perguntou por quê? Eu falei, porque depois de amanhã você está pensando na tua empresa, e o teu carro é uma moeda de troca muito forte para você investir no seu negócio. E se o seu negócio der certo, ele vai pagar o seu empréstimo. Você está entendendo? Agora não vale alienar um carro para quê? Para ficar parado na garagem. Vou comprar um carro deixado parado na garagem. Que bobeira, IPVA, né? IPVA, seguro de carro, manutenção de carro, para não usar. Carro tem que funcionar, irmãos. Carro tem que se pagar, irmãos. Está comigo aí, não? Aí o texto diz, se eu pegar emprestado, o rico vai me dominar, ou seja, você é escravo de alguém. E a Bíblia diz, serás cabeça e não cauda, darás e não pegarás emprestado. Qual o conselho que eu dou para toda a igreja hoje? Pare hoje de pedir dinheiro emprestado a quem quer que seja. Pare hoje, reduza algumas coisas, não peça. O que o texto diz para a gente? Você vai deixar de congregar, vai deixar de ir para a cela, vai bloquear essa pessoa, não vai poder passar na frente dela porque você não tem um dinheiro para pagar. Não pegue nada emprestado. Contente com o que você tem. Afinal de contas, eu preciso do nome da minha mãe emprestado, porque o meu nome está sujo. Se você não teve zelo com o teu nome, vai ter zelo com o nome da tua mãe. Se essa pessoa, você que gosta de emprestar, se essa pessoa não sabe administrar o que ela tem, será que ela vai devolver o que é teu? Não vai. É um possível desentendimento no futuro. Então a Bíblia diz, assim como o rico domina, a Bíblia não está dizendo proibindo, ok? Mas ela está aconselhando, assim como o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado se torna servo do que empresta. José pegou emprestado, mas todo o povo vinha comprar com José. José tinha para dar e não para pegar emprestado. Se você está pegando a visão de José, você tem que compartilhar com isso aqui. Faz assim com o seu dedinho, fala assim, estou de mal de pegar dinheiro emprestado. Corta. Não pode, irmãos. Não pode. Administra. Faça um orçamento. Você vai encaminhar muito bem nas páginas final que está chegando aqui pra gente, tá legal? Pastor, mas se eu não pegar emprestado, eu não vou comer. Mentira. Dificilmente hoje alguém passa uma necessidade e morre de fome. Só se for um cara muito ruim, que não quer levantar, ficar em casa deitado e tal. Irmão, difícil. Presta atenção. Gênesis capítulo 1, verso 2. A terra era sem forma aí. A escuridão cobria as águas profundas. O Espírito de Deus movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse, haja. O que está chegando para essa terra vazia e escura aí da sua vida? Sua mente, que não tem saída. Luz. Agora presta atenção. De forma lógica, clara, objetiva. Deus criou tudo. Criou ou não criou? Criou os céus, criou a terra. Luminares maiores, luminares menores. Fez separação da água e do firmamento. Fez ou não fez? Mas qual foi a primeira coisa que ele fez? Dar ordem naquilo que tinha desordem. Quer regar o teu jardim? Quer crescer o teu jardim? Quer fazer e aprender com Deus? Dá ordem. A primeira coisa que Deus fez foi tirar o caos da terra. Gênesis vai dizer, a terra era sem forma e vazia. Sem forma é o que, irmão? Não tem forma.
um caos. Não tinha lugar onde pisar. O Espírito pairava sobre as águas. A primeira coisa que Deus fez foi o quê? Ordem, luz. Qual é a ordem que Deus está dando aqui? A palavra, irmão. Palavra. Talvez nem numa faculdade você vai ouvir tanto coisa administrativa que você está ouvindo essa noite hoje. Meu filho faz administração e gestão. E às vezes ele fala assim: pai, tudo que você fala, um professor fala. Eu falei: então me dá mensalidade, fica comigo. Tudo isso, irmãos, é coisas lógicas, irmãos. Quem trabalha com administração, quem é um bom administrador, só tem esse caminho para andar, não tem outro. Se falar uma coisa diferente, o cara está enfeitando um pavão, porque o princípio é esse. Olha o que Paulo vai dizer, Coríntios capítulo 14, verso 20. Coríntios 14, 20, posso ler? Mas cuide, para que tudo seja com ordem e... obrigado, deixa o amigo colocar lá. Ele tem crédito, ele sai de Seropédica para vir para cá, não falta um culto. Pensei que eu ouvi 2 amém pelo menos. 1 Coríntios 14, 40. 1 Coríntios 14, 40. Lê para mim, por favor. Mas cuidem. Vamos lá. Mas cuidem para que tudo seja feito com... tudo, irmãos. Ele falou alguma coisa, Caio? Não, falou o quê? Tudo. Tudo. Quem quer comprar uma casa no futuro? Começa hoje a administração da sua casa. Começa hoje. Tem algumas coisas que eu não sou muito a favor. Por exemplo, não, vou pagar aluguel, não vou comprar uma casa. Eu tenho filhos, cara. Mas a casa é tantos anos para terminar de pagar. E daí, cara? Não vou ver o dinheiro do aluguel? Nunca vai voltar para mim? Você está entendendo? Não tem como. Então cuide com ordem e decência, tudo dá. Você consegue comprar uma casa, você consegue comprar um carro. Você consegue viver bem, com ordem, com decência. Uma organização financeira, irmão, é melhor do que uma riqueza. Porque talvez um cara rico não é organizado, e um dia ele quebra. Está comigo não? Mateus capítulo 7, verso 24. Mateus 7, 24. Vocês estão quietinhos por quê? Está todo mundo entendendo, recebendo, é isso? É ou não é? Então não tem aquela agitação hoje não, assim não, não. Está todo mundo recebendo então, né? Eu vou entender que é isso. Vamos lá. Quem ouve as minhas palavras, aí. Quem ouve as minhas palavras e as pratica, é tão sábio como uma pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha firme. Esse texto nos remete a 2 tipos de construção. Repete comigo: rocha e areia. Qual casa você acha que vai ser levantado mais rápido? Errou. Pressa, eu quero para ontem. O que eu vou fazer? Areia, não vou ficar na brita, lá na britadeira, lá quebrando a rocha. Areia, não vou botar vergalhão, fazer massa para encher as colunas, esperar o tempo de curagem. Não vai, é areia de qualquer jeito, mas vai ficar bonito. Mas o problema é que o tempo da vaca magra e da espiga seca é o mesmo tempo que vem a chuva e a enxurrada para todo mundo. A casa da areia, um dia ela foi sucumbida de uma grande enchente. Ela foi bonita, viveu de aparência, todo mundo falou: caramba, na vida daquele lá consegue rápido, a mesma velocidade para conseguir, a mesma para derrubar. Talvez você entre no mundo da atualidade. Qual é o mundo da atualidade hoje? Todo mundo tem pressa, sim ou não? Todo mundo tem pressa, a gente tem pressa. Ninguém mais quer feijão, irmão. Tudo tem que ser enlatado. A gente quer fast food, a gente foi alimentado com isso. Agora tem que ser tudo rápido. Se o restaurante demorar 40 minutos, a gente já liga desesperado. Eu ligo: ei, o meu pedido está na rua, Senhor. Ei, vocês falaram 40 minutos. A gente tem pressa para tudo, sim ou não, irmãos? Tem pressa para tudo. Você não pode demorar mais nada, porque a vida lhe cobra uma demanda. Imagine hoje que você, olhando para essa correria, você falando assim: caramba, eu estou até construindo, mas eu estou construindo na areia. Estive essa semana conversando com uma pessoa em que ela falou assim: o que você acha de eu abrir a segunda loja? Eu falei: eu não acho nada, a opinião é sua, mas eu posso dar a minha opinião? Pode. Eu falei assim: você vai abrir uma loja em outro estado para ela. Você está no Rio de Janeiro, vai abrir outro estado. Você acha que você vai vir para o culto? Não sei. Você acha que vai ter tempo para a família? Não sei. Você acha que a tua cabeça, esse telefone que não para de tocar, você acha que ele vai triplicar quantas vezes?
Agora eu falei assim, o teu comércio já atingiu o máximo de exploração que você pode fazer nele? Não. Tem mais máquina tecnológica para botar? Tem. Mais coisa para você agregar? Tem. Então vai, porque o que engorda o boi é o olho do dono. Porque às vezes a gente quer um ego nosso dizendo assim, eu estou com a segunda loja, eu estou com a segunda igreja, né? Agora eu tenho 3 igrejas, né? Agora a gente implantou 3 igrejas. Peraí, já acabamos com o vazamento que tem em Rehobote? Você acha que se a gente for para a segunda igreja, quando é que a gente vai consertar o que a gente tem pendente aqui? Abrir foi 8 lojas, irmão. 8. E para você voltar para consertar aquela primeira sua, você não volta mais, você está tão ocupado. É uma coisa impossível. Fala assim, não, vou voltar porque agora está lucrando mais. Não vai. Não vai porque agora você vai estar preocupado com outras coisas, não tem mais tempo. E aí já era, irmãos. Agora é a maquete. E às vezes a gente acha que número é qualidade. Deus falou assim, Gideão começou com 32, só venceu com 300. A Bíblia diz, mas vale pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. De repente a gente está com 2, 3 lojas, 4 lojas, mas está perdendo a família, deixando a esposa, está perdendo um filho, não busca mais o filho no colégio, não tem mais tempo, não congrega mais, agora não vem mais para a cela, não vai para lugar nenhum. Cuidado que Satanás, ele também dá riqueza. O paizão já disse uma vez, torna a repetir, frase do paizão, quando Deus quer prender alguém no Egito, quando o faraó quer prender alguém no Egito, ele dá mais trabalho. A gente diz, Deus está me dando um bênção, está me dando um cliente. Na verdade não é Deus dando um cliente. Deus, ele quer te dar a bênção e tirar serviço seu. Deus quer um tempo de qualidade. Quem dá trabalho para você é Faraó. Porque quando Moisés chegou para Faraó dizer assim, libere o povo que Deus quer que eles adorem, Faraó dobrou o trabalho deles, bota eles para trabalhar mais. Tinha mais remuneração, mas estava escravo. Qual o valor de pegar um filho no colégio? Fala para mim, teu filho vê você no colégio. A esperança dele é o que? A mãe vai pegar e chega o pai. Quebrou tudo, mano. Paternidade, mano. Ainda tira a onda, ainda leva no McDonald's ainda, o filho. Quebrou tudo, você é o cara. Pronto. Cuidado, irmãos. Quem dá muita tarefa é o Egito. Deus dá descanso. Aos meus eu dou enquanto descansa. Quem ouve as minhas palavras e pratica tão sabe como uma pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha. Então entendemos que sucesso não é construir algo. Diga comigo, sucesso não é construir algo. O cara da rocha, o cara da areia construiu algo, construiu ou não construiu? Uma casa bonita, mas o sucesso não é construir. O sucesso é manter. No dia da crise ele manteve? O dia da chuva, a casa estava de pé? Quando passou a chuva, cadê a casa da rocha? Não sei. Pô, mas estava indo tão bem. Nem sempre é sobre velocidade. Pô, mas construiu, estava tão bonito. Pois é, mas cadê? Não aguentou o dia mau. O que faz uma árvore não tombar no dia do vento? Quantidade de raiz. O que faz uma casa não ir na enxurrada? O terreno no qual ela foi planejado. Rocha. Durabilidade. Então qual é o conselho, irmãos? Não é só sobre construir algo. Eu estou crescendo. Qual a base para esse crescimento? O que está sustentando isso aí? Porque o dia mau chega para todo mundo. Até para José chegou o tempo da vaca magra, mas ele estava lá. O que esse texto nos faz lembrar da casa da areia? Sucesso é o progresso na construção. Sucesso é o progresso na construção. E a gente às vezes se atrapalha justamente no tempo, porque a gente acha que está perdendo tempo, que as coisas não estão dando certo. Aí você pega, emparelha a sua vida hoje na casa da areia. Foi rápido? Foi. Mas a mesma velocidade que subiu também caiu. De repente você está aqui hoje, do modo antigo, um passo de cada vez, crescendo, esperando o teu tempo, esperando a tua oportunidade, mas não está parado. Mas você está na rocha, você está na rocha, você está na rocha. De repente alguém largou na frente, você está devagar. Mas não é sobre velocidade, é sobre constância. E de repente a velocidade que você está, você acompanha essa pessoa, porque muitas das vezes ela vai parar para consertar. O Castro falou que teve uma cãibra, pastor Rafael, correndo da casa dele até Camará. E depois quando chegou em Bangu ele veio andando, deu uma cãibra. É sobre velocidade? É sobre constância. Não adianta correr, meu irmão. Dá um passo de cada vez, sem pressa. Diga para o vizinho do seu lado, sua hora vai chegar. Diga mais alto, sua hora vai chegar.
Vem cá, se a nossa palavra é ordem. Eu não falei o terceiro fry. Quando eu comecei em Mateus 7, 27, o terceiro fry é espere o tempo. Desculpa, o jovem. Gaste tempo ou espere o tempo. Gaste tempo semeando. Gaste tempo ou espere tempo semeando. Quando nós olhamos para essa casa da rocha e a casa da areia, qual a casa que estava em ordem? Casa da rocha e casa da areia. Qual a casa que estava em ordem? Mas demorou, não demorou? Já viu aquele vizinho que demora a construir? Você fala, caramba vizinho, não sai daí. O vizinho está com planejamento de quê? Fazer uma casa de 3 andares com um sótão lá em cima. Aí o outro vizinho fala, minha construção é rápida, meus pedreiros são bons. Pedreiro bom, ó. Você está com um pedreiro bom aí, entre aspas. Todos os pisos da nossa sala se levantaram. Pedreiro bom. O mesmo pedreiro fez a casa do Tiago. Pedreiro bom. Os pisos da casa do Tiago todos soltaram. Pedreiro bom. Correria, quer ganhar o dinheiro, economia de material, pedreiro bom. Entendeu? Soltou lá e soltou aqui também. Mas no tempo da crise, irmão, quem mostra a ordem? De repente você vê alguém prosperando e fala, caramba, o fulano começou depois do que eu. Dona Emília cisma, né? Te amo, Dona Emília. De repente começou, tá na minha frente, né? Pô, eu estou lá atrás. Calma, irmãos, calma. A Bíblia diz, quem está de pé, cuide para que não caia. O que é teu está guardado. Eu tenho a convicção do que eu estou falando. O que é teu está guardado. Agora, olha o Provérbios que a gente vai ler agora. É assustador. Vem cá, quais são os 3 princípios de hoje, por favor? Diga, o primeiro, fidelidade. Segundo, organização. E o terceiro? Ok? Provérbios assustador. Provérbios 28, 20. A pessoa fiel, ela obterá grande recompensa. Mas o que deseja enriquecer, depressa, se meterá em apuros. Repete comigo, a pressa. Vou dizer mais uma vez, a pressa é inimiga do meu propósito. A pressa é inimiga do meu propósito. Deixa todo mundo acelerar, você não é todo mundo. Deixa todo mundo engravidar, você não é todo mundo. Deixa. O que é teu está guardado. Deus está gerando na incubadora. O que é teu está protegido, irmãos. Então quem se apressa para enriquecer não ficará impune. Em outras traduções, sofrerá apuros. O que adianta conseguir coisas grandes, mas me colocar em risco? Então calma, que a pressa é inimiga do propósito. Repete várias vezes, a pressa é inimiga do propósito. Só para quem está vivo nessa noite, a pressa é inimiga do propósito. Quando você vê uma rede, uma loja, uma marca consolidada há muito tempo, você olha hoje tudo funcionando. Por exemplo, vamos falar aqui de Rehobote. Você olha uma igreja cheia, lotada, mas se você conhecer a história para trás, você já devia ter abandonado a gente lá atrás. Muita gente abandonou não acreditando. Ai, não cresce, não cresce, não cresce. Calma, calma. Quem nasceu grande fez besteira. Adão nasceu pequeno ou grande? Caiu. Aí Deus vai, restata a gente e faz Jesus com toda a longanimidade. 9 meses de gestação, 1 mês de vida, 1 ano de vida, 2 anos de vida, mostrando para a gente que a ordem do fator não altera o propósito. Está comigo ou não? Por favor, diga assim, o que é meu vai chegar. Nossa, quanta desistência de promessas. Diga, o que é meu vai chegar. O engraçado quando eu falo isso, não sei onde você coloca a sua mente ou a sua mão, mas em algum lugar você deve dar norte nessa palavra. Você não tem que jogar a palavra por falta de não saber o que quer. Quando eu falar para você, você coloca nome, pensa no negócio, pelo amor de Deus, movimenta, o nome disso é fé, irmãos. Alguém falou para a mulher do fluxo de sangue, Jesus está passando, o que ela fez? Correu. Alguém falou para o Jairo, ó, Jesus está vindo aí, ele correu.
Você está entendendo que tem que ter um movimento sobre toda ação? Diga assim: o que é meu virá e não tardará. Diga: o que é meu, o inimigo não toma. Dá uma salva de palmas para Jesus. Olha o que diz o mesmo provérbio 28, verso 25. Olha só, que provérbio lindo também. A ganância, provérbio 28, 25, irmão. 28, verso 25, obrigado. A ganância provoca o quê? Brigas. E quem confia no Senhor? Não, porque eu quero fazer. Sabe o ganancioso que atropela tudo? O cara está à beira de fazer um negócio com estelionatário, não quer ouvir ninguém, porque toda facilidade, ela vai botar uma escama nos teus olhos. O cara está te oferecendo uma facilidade, você fala: é minha oportunidade. Você está ganancioso, e um ganancioso, ele perdeu o globo ocular, ele tem escama, ele vai e cai num golpe. E a Bíblia diz que a ganância provoca brigas, mas quem confia no Senhor? O Senhor conduz à prosperidade. Quem tem plena confiança no Senhor? Então pare de reclamar no que está hoje. Seja um bom administrador das suas finanças. Seja um fiel, leal, dizimista, ofertante da casa do Senhor. Eclesiastes 3, verso 1 e 2, ele diz que há um tempo para todas as. Eclesiastes 3, verso 1 e 2, há um tempo para todas as. Eclesiastes 3, verso 1 e 2. Há um tempo para todos. Eclesiastes 3, verso 1 e 2. Há um tempo e um momento certo para tudo. Opa, eu já devo descansar. Por exemplo, se há um momento e um tempo certo para tudo, eu vou descansar. Há um momento e um tempo certo para tudo. Para cada atividade debaixo do céu. Ou seja, tudo que vai acontecer na ordem natural vai acontecer. Aí no verso de número 2, ele diz: a parte que eu quero é o final, ok? Há tempo de nascer, mas também há tempo de morrer. Há um tempo de plantar, mas também haverá um tempo da minha colheita. Se a gente entrar nesse tempo, entregar o nosso tempo para Deus, sabe? E não ver mais o nosso cronos, que é enfado, parece que não fecha, entendeu? A gente entrar no kairós de Deus, tudo vai acontecer. Por exemplo, o que eu devo falar para minha mente hoje? Pergunta o quê? Mente, eu estou bem. A tua mente vai dizer: mas está desempregado? Mas eu estou bem. O ano não acabou. Depende se a tua mente vai dizer: teu negócio anda de mal a pior. Hoje, né, mente? José estava na cadeia num dia, no outro não. Você tem que burlar, porque o teu sentimento vai sempre querer te paralisar. Você tem que declarar na sua mente, irmão. A maior guerra nossa é a nossa mente. Você tem que declarar na sua mente: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Sabe? Tem que bugar a tua mente. Fala: mente, você mente. Mas eu ando pelo propósito, não ando pela vista. Eu sei o que é meu vai acontecer. Eu sei que o meu tempo vai chegar. Eu estou num tempo. Talvez a tua mente diga assim: mas você não está colhendo. Mas eu estou plantando. A nossa mente, ela quer falar de colheita, ela quer ver. Mas a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a prova das coisas que se esperam. Tem alguém esperando no Senhor aí? Faz um barulho nessa noite aí, meu irmão. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Agora essa é para você ficar com nó na cabeça. Repete comigo assim: a realidade do crescimento e da prosperidade e da abundância são proporcionais ao meu nível de ordem. Repete tudo. Você acredita que tudo existe? Por exemplo, existe uma lei da gravidade, sim ou não? Quando Deus separou tudo, Ele colocou chão para tudo. Ele colocou tudo no seu devido lugar. Se a estrela não estivesse no céu, ela estaria caída na terra. Sim ou não? Então Deus colocou ordem em tudo para colocar tudo no seu devido lugar. Então, olhando para o âmbito natural, se eu tiver maturidade, se o meu nível de ordem hoje aumentar, se eu estabelecer princípios, Deus vai me ver o quê? Preparado.
Será que Deus vai entregar coisas grandes? Por exemplo, quem daria o teu carro para um filho de 12 anos dirigir o carro? É desproporcional, irmãos. O que você vai dar para o teu filho? Velocrol. No máximo patinete. Você só vai dar carro para quem sabe manusear. E tem gente pedindo um carro, mas sem maturidade para dirigir. A Bíblia diz: pede, não recebe, porque não sabe pedir. Vamos pedir aquilo que a gente consegue sustentar? Não pedir porque o outro ganhou, porque eu quero rivalidade. Irmão, quando a Ana pedia o Samuel um filho, ela não pedia um filho porque ela queria, ela pedia porque Penina teve mais um, Penina teve mais um, Penina teve mais um. Eu vou chutar 10, por quê? Porque Eucana vai dizer: não sou melhor do que 10 filhos. Então há uma reflexão no texto para dizer que Penina tinha 10 filhos. Aí a Ana fala assim: Penina já engravidou de novo, eu quero um filho, Senhor, eu quero um filho. Mas ela queria um filho para disputar. Enquanto a gente queria as coisas para disputar, a gente nunca vai receber nada. Mas no momento que Ana desaloja desse campo da competição, e ela vai para o altar e fala assim: Senhor, se tu me der, é teu. Porque até então, quando ela estava pedindo para Penina, para disputar com ela. Mas ela esquece Penina. Tem hora, irmão, tem que esquecer Penina, esquecer rivalidade. Fecha os olhos, sai da internet, não olha o que os outros estão falando. Enxerga você, você precisa de identidade. O que você pensa de você? Quem é você na fila do pão? Você precisa pensar quem é você. Aí você vai se achar, fala: cara, eu sou a mãe do Samuel, e Deus vai me dar, porque Deus me prometeu. Esquece Penina, esquece rivalidade, e vai para o altar que a tua promessa vai chegar. Alguém pode receber isso aí no seu coração?